olha só, a gente teve aí uma notícia importante, né? O Gerson não é mais jogador do Flamengo. Agora sim, confirmado, a rescisão do volante do meia Gerson Santos foi publicada no BID na manhã desta sexta-feira. Com isso, o volante não é mais jogador do Flamengo, tá? Rescisão no dia 4/7, às 11h55 da manhã. Então, agora sim, multa paga, 25 milhões de euros na conta e Gerson não é mais jogador do Flamengo, tá? Então, definido, martelo batido, negócio fechado, Gerson fora do Flamengo. O próximo jogador que deve aí ser negociado pelo clube e deve estar saindo também é o Wesley, né, que também joga ali pela direita, é lateral direito, jogava muito ali junto do Gerson e o Flamengo vai estar perdendo provavelmente esses dois jogadores. Um já foi, o outro está prestes a sair. A gente teve aí o jornalista Fabrício Romano, que é muito famoso no mercado da bola, trazendo que a Roma está correndo contra o tempo para contratar o lateral direito Wesley. Estão correndo aí para conseguir resolver antes de outros clubes que também estão interessados. Ele está na mira do Manchester City também, tem outras equipes também, até do futebol italiano, do futebol inglês, da Europa em geral, muitas equipes, Zenit da Rússia, todo mundo interessado no Wesley. O clube italiano, então, a Roma, não quer perder a oportunidade de contar com o atleta. O técnico da Roma, o Gian Pedro Gasperini, segundo o Fabrício Romano, considera o Wesley uma prioridade e tem pressionado a diretoria a acelerar as negociações, inclusive pedindo um aumento na proposta. O Flamengo pede 30 milhões de euros e agora o Manchester City segue interessado, o Barcelona também de olho, tem muitas equipes de olho na contratação do Wesley. Lembrando que caso o Wesley vá para Roma, né, seria uma operação casada com o Everton da Inglaterra, que os dois clubes são do mesmo dono. O Everton é que provavelmente contrata e empresta para Roma, mas o maior interessado no momento é a equipe da Roma, mas é o mesmo dono, então eles estão fazendo essa operação aí, tá? A ideia do clube é concluir o acordo o mais rápido possível, evitando leilões e a valorização por parte da concorrência. A gente provavelmente nos próximos dias vai anunciar a saída do Wesley também, a chegada do Jorge Carrascal, que está cada vez mais perto, parcelado em 3 vezes, como a gente falou, mas o Pedro fica, viu, gente? O Pedro fica, o Pedro não vai sair, caiu muito mal na diretoria, caiu mal entre os jogadores, caiu mal entre a torcida, essa questão aí de 15 milhões de euros pelo Pedro. O Flamengo não vai vender o Pedro, tá? E essa história gerou um mal-estar muito grande dentro do clube. E assim que as notícias começaram a sair, outras pessoas começaram a procurar os jornalistas para reclamar da figura que está envolvida na situação, né, que é o José Boto. E o Renato Maurício Prado falou sobre isso, né, que o BAP deu puxão de orelha no José Boto, e conforme as notícias foram saindo, as pessoas ligadas ao departamento de futebol começam a procurar os jornalistas e falar, olha, é geral, ninguém aguenta mais esse cara, né? É um sujeito que não é tão querido assim pelo grupo de jogadores, e dentro do Ninho do Urubu, dentro do Flamengo, as pessoas começam a procurar os jornalistas para falar. Assim que a notícia de que os prints seriam da conversa do José Boto com o Mauro César, começa a cada vez chegar mais coisa envolvendo o José Boto. E aí, eu estava conversando com o Guilherme Flazoeiro, e ele não sabia que eu já tinha noticiado essa situação das multas abaixando, né? E aí ele falou comigo, cara, eu descobri que a multa do Eric Pulgar foi para 4 milhões de euros. Eu falei, Guilherme, eu já tinha publicado isso, que as multas estavam abaixando, eu vou trazer essa informação de novo para a galera aqui. Eu já tinha publicado isso, eu não sabia que era uma situação que o Boto estava agindo dessa forma. E aí eu falei para ele, olha, a multa do Pulgar ela vai cair para 4 milhões de euros no próximo ano. Agora não, mas é no próximo ano. O que o Flamengo está fazendo? O Flamengo abaixa a multa do Gerson, porque sabe que vão pagar 25, botou 25 ali, o Flamengo queria... Aí vem com esse papo que não queria vender. Já botou 25 sabendo que alguém ia pagar, sabendo que o Zenit ia pagar, ou o Al Nassr, alguém ia pagar. O jogador até preferia ir para o Al Nassr, não conseguiu desfazer o negócio, mas foi isso. E aí
a situação que a gente pode trazer para vocês dessas multas aí reduzidas. O jogador chega, não quer renovar se não houver um aumento salarial. Aí o Boto, né, para falar, eu renovei os caras aqui, eu tô fazendo o meu trabalho, eu tô renovando eles aqui. Ele aí manda a assessoria, jogador renovado por tanto tempo, né? Jogador tá satisfeito, tá renovado por tanto tempo. Só que quando ele renova, ele abaixa a multa. E aí o Eric Pulgar, que ele renovou, que estava aí também precisando renovar, renovou com a multa de 4 milhões de euros. Para que isso? Vai perder o Eric Pulgar. Uma multa dessa, você fica na mão de qualquer outro time. O Flamengo pode perder o Pulgar ano que vem com a multa de 4 milhões de euros. Isso é surreal. Tudo porque não queria aumentar tanto o salário assim, aí abre as pernas e fala, vem cá, vou diminuir a sua multa aqui. Você aceita? O jogador, óbvio que ele quer, né? Ele quer ou um aumento salarial ou ele quer a possibilidade dele ser negociado e ele, né, ganhar na operação e tal. É do atleta, faz parte. O Eric Pulgar teve a multa dele no ano que vem reduzida para 4 milhões de euros. É até uma informação que o Guilherme estava conversando comigo, a gente teve a mesma informação. E aí chegou para mim que a mesma situação está sendo conversada com o Guilherme Varela, que a multa dele vai reduzir para um absurdo de baixa, mas aí o jogador aceita. Ele é uma falsa renovação, né, gente? Tipo foi a do Gerson. A do Gerson foi uma falsa renovação. Você renova com o jogador há 4, 5 anos, 3 anos, não importa. Renova, mas ele vai ficar mais 6 meses, porque a multa vai estar lá embaixo, vem um clube e contrata. O Guilherme Varela renova por 3 anos. Tá bem demais o Varela, joga em várias posições. Aí os outros clubes, peraí, 4 milhões de euros a multa dele, 3 milhões de euros a multa dele, baixou? Vai lá, contrata. E aí a renovação que era de 4, 5, 3 anos, que seja, cumpre 6 meses, porque na verdade tá ali, é só pagar a multa. Uma vergonha, né? É uma pouca vergonha o que estão fazendo no Flamengo. Abaixando as multas, o Flamengo fica totalmente esguarnecido na questão de proteger os seus ativos e perde os jogadores por valores abaixo de mercado. No caso do Gerson, 25 milhões de euros, eu até acho que botaram um valor na multa, um valor justo de mercado. Eu acho que ele realmente, mesmo sendo titular de seleção, mas pela idade dele, realmente não ia conseguir mais que 25 milhões de euros. Ok, ainda mais à vista. Beleza. Agora, o jogador como o Varela, o Eric Pulgar, com multa de 4 milhões, 3 milhões de dólares, não são nem euros, são dólares, agora que eu lembrei. É um valor mínimo, né? É absurdo. Então, o Flamengo pode estar perdendo seus jogadores com multas baixas, só para inglês ver, só para a galera, renovou, fez o seu trabalho. Que trabalho? Diminuindo a multa dos jogadores. Esse é o profissionalismo que a gente queria, que a gente esperava? Eu acho que o BAP vai ter muito trabalho, né? Muito trabalho. E ainda tem a reapresentação do grupo no sábado, né? Os jogadores se reapresentam, a gente sabe que o clima não está nada agradável, né? Com esses prints vazados, falando de valor diminuindo, depreciando o valor do Pedro, com o jogador chamando alguém de palhaço. O clima não é dos melhores, né? E a cada minuto que passa, mais alguém vem e fala alguma coisa. Então, por quê? A situação não está boa para o diretor executivo lá, o diretor de futebol, o José Boto. Não está boa, ainda mais depois desses prints que vazaram e de toda essa situação aí que está rolando de insatisfação, notícias e mais notícias de insatisfação por parte dos jogadores e até mesmo do presidente, do Luiz Eduardo Baptista, que teria já colocado o Boto contra a parede, segundo o Renato Maurício Prado. Então, tudo isso, com a junção aí, com mais essa situação da apresentação do elenco no sábado, tá prometendo, hein? Promete. É uma loucura. Olha só, o Pedro, enquanto ele fala que o Pedro vale 15 milhões de euros, não, nem isso, disse que nem isso, que hoje está desvalorizado, o Monterrey já quis pagar 10, o Zenit falou em 15, mas ele falou que 15 milhões ele vendia, né? Mas que está desvalorizado. Depreciando o ativo do clube, mas olha só, eu vou trazer uns dados aqui interessantes. O Pedro, o artilheiro do Mengão, ele mesmo após 7 meses afastado por conta de uma lesão no joelho, é o maior artilheiro do futebol brasileiro nos últimos 3 anos. Olha o top 5. Pedro, 90 gols. Cano, do Fluminense, 80. Yuri Alberto, do Corinthians, 70.
Hulk, do Atlético Mineiro, 67. Lucheiro, do Fortaleza, 58, tá? Então, é importante a gente trazer aqui que mesmo 7 meses parado com lesão, o Pedro continua sendo o maior artilheiro do futebol brasileiro nos últimos 3 anos. Durma com um barulho desse. E aí? Qual a explicação? Quer dizer, então, que vale 15 milhões? Você tá de sacanagem comigo? Você que é o mega profissional, tá de sacanagem comigo, né? Que o Pedro vale 15 milhões de euros. Quer vender ele pro Palmeiras? Quer perder ele pra onde? Pra quem? Quer acabar com a autoestima do rapaz? O rapaz que veio de uma lesão, que está se recuperando. Onde que você estava com a cabeça de precificar o Pedro 15 milhões de euros? Ainda falar que se chegar uma proposta boa, vende. Pelo amor de Deus. Nosso artilheiro, o maior artilheiro do futebol brasileiro dos últimos 3 anos. Quer falar o quê? Bate na boca antes de falar do Pedro, rapaz. Bate na boca. Eu não sou torcedor de jogador, não. Mas são números. São números. Bate na boca antes de falar do Pedro. Já deu. Já deu pra você, meu compadre. Você precisa saber pensar melhor no que fala, antes de ficar soltando notícia pra jornalista aí. Antes de ficar tentando dar pernada em um pra ajudar outro pra dar pernada em um. Faz o teu trabalho, negocia jogador, faz o teu trabalho, fica quieto que você tem mais a ganhar do que ficar arrumando problema com jogador, com funcionário do clube, diminuindo multa de jogador, falando mal de jogador, de ativo do clube. Tá de sacanagem, rapaz? Tá pensando que é quem? Tá pensando que manda no Flamengo? Porque te deram poderes, você tá achando que você manda no Flamengo? Como dizem os portugueses, né? Foda-se, né? Aqui não. Aqui não. Aqui não vai mandar, não. Aqui não vai mandar, não, tá bom? Aqui vai ter crítica, tá? E ainda bem que o BAP, o presidente BAP, tá ligado e já tá aí, ó. Né, já tá ali a batata já tá assando. E o presidente tá ligado que as atitudes aí recentes não foram nada profissionais. Nada profissionais. Pelo contrário, amadoras. Né? É isso, a gente então aguardando essa notícia aí da conclusão do negócio do Wesley para Roma, e o Flamengo vai precisar então se reforçar. Tem dinheiro em caixa, teve mais de 400 milhões de receita contando venda do Alcaraz, a venda não, né? Pagamento da multa do Gerson, que foi confirmado agora, e a questão da premiação da bolsa lá da Copa do Mundo de Clubes. Então isso tudo está incluído, tá? Então o Flamengo, como eu falei, se reapresenta com foco no Brasileirão neste sábado, e a gente teve aí o Varela se antecipando e apresentando o Ninho do Urubu ao lado da filha, né? Ó, chegou ao lado da filha para se apresentar, fofinha, né? Ele foi, nesta sexta-feira, o primeiro jogador a se apresentar no Ninho do Urubu, antecipando-se a reapresentação oficial marcada para sábado. Chegou acompanhado da sua filha, demonstrando que foco e compromisso na volta ao trabalho. Na verdade, ele já foi um pouco antes para conversar sobre a situação também da renovação dele, né, que está bem encaminhada, deve ser anunciada em breve, mas é uma vergonha. Aumenta o salário do cara e não precisa baixar a multa. O que vocês estão fazendo é vergonhoso, tá? Você pode aumentar o salário do cara e não precisa baixar a multa. Você está deixando o Flamengo aí totalmente desguarnecido na questão de proteção do seu jogador.